Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui numa nova proposta. Você já viu no último vídeo quando falamos sobre os cubos. Agora estou gravando de casa. Espero que você, como eu, esteja na sua casa, sossegado, sossegada, mantendo o ritmo de estudos enquanto a gente passa por esse período maluco que com certeza a gente vai acabar contando para os nossos netos, filhos, sobrinhos, nossos amigos, os nossos cônjuges por aí afora, não é mesmo? Quem sabe para quem que a gente vai sair contando essas histórias de pandemia que a gente viveu, né? Ô, turma, na aula de hoje a gente vai tratar dos módulos 6 e 7. O penúltimo módulo da nossa apostila. É um assunto básico que você já deve ter estudado ano passado, então nós vamos retomar e aprofundar. Nessa primeira aula, você vai ver junto comigo como é que a gente, nesse primeiro vídeo, como é que a gente faz para resolver algumas equações do segundo grau mais simples. No segundo vídeo, a fórmula completa e algumas análises que a gente vai fazer também. E na semana que vem, a gente continua. Na semana que vem, a gente vai estudar problemas envolvendo equações do segundo grau e resolução mental de equações do segundo grau. Importantíssimo de você saber fazer com destreza e com habilidade, tá bom? Antes que você comece a pausar esse vídeo, eu provavelmente possa ser que eu fale aqui mais devagar, então se você tiver com pressa, bota o vídeo acelerado e continua assistindo aí, se é que você já não tenha feito isso. Agora, para te ajudar, todas as anotações que eu vou fazer aqui na tela, eu vou salvar em PDF, que você pode acessar nesse link que está aqui em cima, ó, bit.ly/listaspodo, com dois Os lá no final. Vai abrir uma pasta do Google Drive que eu compartilhei lá para quem tem o link. Você vai clicar lá em Saving, vai procurar a pasta Primeiro Med e vai estar lá, anotações do módulo 6 e 7, tá bom? Acompanhe aqui comigo então, o primeiro caso que nós vamos estudar juntos. As equações do segundo grau são aquelas equações em que aparece o x². As equações do segundo grau, em geral, você consegue escrevê-las nesse formato aqui. Alguma coisa x² mais bx mais c, sempre igual a zero. É claro que com uma restrição. A, b e c são números reais, são coeficientes reais, de forma que o a pode ser qualquer número, exceto zero. Se você pensar, faz todo sentido, porque o que caracteriza uma equação ser do segundo grau é aparecer um x². Se o a fosse igual a zero, você teria zero x². Aí deixaria de ser uma equação de segundo grau, concorda? Agora, antes de eu seguir, turma, você viu ali que eu já anotei, né? A tarefa é do 6 ao 11. Então tem bastante exercício, vai ter exercício para você fazer treino intensivo daqueles que tem A, B, C, D, E, F, G, nananana, que só é para fazer se você tiver dificuldade, para você que precisar de treinar fórmulas, esse tipo de coisa, tá bom? Então já deixa anotado aí que a tarefa é do 6 ao 11, lá dos módulos 6 e 7. Nós vamos começar direto no exercício 1, discutindo como é que a gente resolve as equações incompletas, que são mais simples. As equações incompletas são aquelas em que não vai aparecer algum dos coeficientes. Aqui no exercício 1, na letra A, por exemplo, o coeficiente A, que é o acompanhante do x², é 1, porque tem um x² aqui. O B é o acompanhante do x de primeiro grau, e não tem nenhum x de primeiro grau aqui. Significa que o B vale zero. O C é o termo independente da fórmula, é o cara que não tem letra grudada nele. Nesse caso aqui, o C é menos 25. Em equações simples como essas que você vê aqui, na letra A, na letra B e na letra C, para resolver a gente segue mais ou menos o passo a passo das equações de primeiro grau. Olha só, deixa o x² aqui sozinho e passa o 25 para o outro lado na operação contrária. Menos 25 para o outro lado vai mais 25. E aqui é preciso que você tome um cuidado. Turma, em geral, nas equações de primeiro grau, a gente tem uma raiz só. Só tem um número que torna a igualdade verdadeira. Nas equações de segundo grau, geralmente a gente tem dois. Toda vez que aparecer um x² igual a alguma coisa lá do outro lado, é bom que você tome o cuidado de fazer o seguinte, ó, x² igual a menos, passou para lá, mais, opa, mais 25. Como a gente está resolvendo uma equação de segundo grau, a gente precisa de duas respostas. Por causa disso, quando a gente passar, opa,
Nossa, gente, tá difícil aqui, hein? Tô achando minha letra feia, tô tentando arrumar, tá ficando cada vez pior. Agora melhorou, ó. Como a gente precisa de duas respostas, você está perguntando quais são os números que elevados ao quadrado dão 25. Agora, quando você leva um número ao quadrado, tanto o positivo quanto o negativo acabam tornando-se positivos também. Por causa disso, sempre que a gente passa o quadrado para o outro lado, a gente tem que usar o artifício, mas ano que vem você vai estudar isso melhor, de passar o quadrado para o outro lado como a raiz quadrada de quem tiver de lá, só que valem tanto a resposta positiva quanto negativa dessa raiz. Então, toda vez que a gente fala, quando a gente estiver resolvendo uma equação de segundo grau simples como essa, não se esqueça, toda vez que você mandar o quadrado para o outro lado como uma raiz, ele tem que ir mais ou menos a raiz de quem estiver do outro lado. Em outras matérias, por exemplo, em geometria, geralmente não dá para se usar valor negativo, a gente põe o positivo direto. Mas em álgebra é bom lembrar, tanto o positivo quanto o negativo vão ser soluções dessa equação. Mais ou menos a raiz quadrada de 25, que é 5. Então, essa questão teve essa equação tem duas soluções. O 5 positivo e o 5 negativo. Você já estudou o conjunto, você sabe bem que o conjunto, você abre chaves, escreve todo mundo lá dentro e não é necessário ter a ordem crescente. Né? Por isso que eu não pus aqui menos 5 e 5, mas se você quiser pôr, pode pôr. Agora veja só essa outra. X² menos 32 é igual a zero. Vamos ver se você sacou a ideia. Deixa x² sozinho e manda 32 para o outro lado. Agora, quando você passar o quadrado para o outro lado, não se esqueça, passou o quadrado para o outro lado, vai mais ou menos a raiz quadrada de quem está lá, no caso, 32. Acontece que 32 não vai ter raiz inteira. Então, nesse caso, a gente tem que usar aqueles processos de fatoração ou usar um atalho. Eu prefiro usar um atalho, ó, mais ou menos a raiz quadrada d. Tem alguém na tabuada que você saiba que multiplicando dá 32? Na tabuada do 2, por exemplo, 32 é 2 vezes 16. Ou 16 vezes 2. Agora, a raiz de um produto é o produto das raízes, então essa conta vai ficar mais ou menos a raiz de 16, que é 4, vezes a raiz de 2, que não é inteira, e a gente deixa indicada aqui, ó. Pronto. Essas, então, são as duas raízes, são raízes irracionais. Você lembra que são números racionais, não é mesmo? São o 4 raiz de 2, 4 raiz de 2 e menos 4 raízes de 2. Claro que você também podia fazer 32, passou a barrinha por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Fez parzinho, pulou para fora, fez parzinho, pulou para fora, esse carinha fica sozinho. Por isso que a conta deu 4 com a raiz de 2 lá dentro. Certo? Apaguei aqui, mas depois, se quiser, você volta aí o vídeo rapidinho e dá um pause para copiar. Agora essa última, ó. X² mais 36 é igual a zero. Se você fosse seguindo como a gente está fazendo, você vai deixar o x² aqui, mandar o 36 para o outro lado, ele vai negativo, menos 36. Então, quando você mandar o quadrado para o outro lado, aparece mais ou menos a raiz quadrada de quem está lá, menos 36. Aí você vai obter um problema. Sabe por quê? Olha onde que o exercício mandou a gente resolver essas equações. Você vai ver isso em todos os exercícios. Ó. Ele mandou a gente resolver em R, no conjunto dos números reais. No conjunto dos números reais existem praticamente todos os números que você consegue imaginar. Só não existem números como esse. Raiz quadrada de números negativos não são definidas no conjunto dos números reais. Então, essa daqui não é um número real. Como não é um número real, a gente não sabe resolver. Então, a gente vai dizer que a solução dessa equação é vazia. Abriu a caixinha, não tem ninguém para pôr lá dentro, fechou a caixinha.
Ou você pode escrever bolinha cruzada. Certo? Muito bem. Então, turma, lembre-se, quando aparecer raiz quadrada de número negativo, faz igual o povo faz quando alguém fala comentário burro no Twitter. Cancelado. Agora, vamos resolver essas outras equações aqui? A gente já está quase no fim desse primeiro vídeo, ó. Agora você vai ter que usar tudo que nós vimos sobre fatoração daqui a pouquinho, ó. Veja só que aqui eu tenho isso vezes isso igual a zero. Ô, turma, aqui eu tenho dois parênteses, dois números se multiplicando e dando igual a zero. Se eu dissesse que a multiplicação de dois números, por exemplo, o número x vezes o número y dá 6, o que você conseguiria dizer sobre o x e o y? Bom, você podia chutar que o x é 1 e o y é 6, ou 6 e 1, ou 2 e 3, ou 3 e 2, ou menos 2 e menos 3, ou 12 e 0,5. Teria um monte de informações aqui, de valores para você colocar no lugar de x e de y. Agora, se eu disser para você que dois números multiplicados dão zero, uma certeza você pode ter. Uma multiplicação só dá zero se um dos fatores for zero. Então, esse x vezes y vai dar zero se esse cara for o zero, porque fica zero vezes qualquer coisa zero, ou se esse cara aqui que for o zero. Afinal, qualquer coisa vezes zero dá zero também. A gente vai usar esse fato para resolver equações no formato fatorado, como você vê aqui. Tá vendo ali, ó, dois parentesinhos multiplicados bonitinhos? Pois bem, naquela situação ali, para a gente poder resolver a equação, ó, é uma multiplicação. O parêntese vezes o outro parêntese está zero. Essa multiplicação só vai dar zero se acontecer isto aqui. Essa multiplicação só vai dar zero se ou esse fator x menos 3 for zero, ou se o outro fator, que é x mais 2, for igual a zero. Bom, para x menos 3 ser igual a zero, o x tem que ser 3. E para x menos 2 mais 2 ser igual a zero, o x tem que ser menos 2. Pronto. A solução dessa equação é composta pelos números 3 e menos 2. Pode fazer o teste. Se você colocar o 3 aqui, 3 menos 3 dá 0. 0 vezes qualquer coisa é igual a zero, mesmo como a gente queria. Maravilha. E se você colocar menos 2? Menos 2 com menos 3 dá menos 5. Vezes menos 2 com mais 2 dá 0. E menos 5 vezes 0 vai dar 0 do mesmo jeito. Então, isso aí é um artifício que a gente usa sempre que a gente enxerga equações na forma fatorada, em que você já colocou as coisas em evidência. Uma multiplicação vai dar 0 quando o primeiro termo é 0 ou o segundo é 0. Pensando nisso, veja só, como é que nós vamos resolver essa equação aqui? Olhe com atenção. Preste atenção, turma. Olhe com atenção. Vê se você consegue enxergar alguma coisa por aí repetidamente. Veja se tem algo repetido. Tem, e não precisa nem de fazer todo esse teatro para você perceber. Olha só, agora há pouco a gente estudou os técnicas de fatoração, né? Aqui temos um x aqui também. Como a gente tem x repetido, você pode colocar o x em evidência para toda essa conta. Quando você colocar o x em evidência, o x² dividido por x vai gerar x, mais 7x dividido por x, corta o x e sobra 7. Então, essa conta fatorada fica x vezes x mais 7 é igual a zero. Retomando o que acabamos de fazer, toda vez que aparecer uma multiplicação igual a zero, das duas uma. Essa multiplicação vai dar zero se esse cara aqui for zero ou se esse cara aqui for zero. Observe que no x igual a zero não tem mais o que fazer, acabou mesmo. No x mais 7 nós podemos passar o 7 para o outro lado. Então a gente fica com as soluções da equação sendo 0 e menos 7. Ok? Então, ó, equações como essas, turma, se você tiver ali uma multiplicação envolvida,
uma multiplicação de dois fatores iguais a zero, certamente um deles é igual a zero. Aí você faz ou o primeiro é zero ou o segundo é zero. Para fechar essa primeira parte da aula, vamos tentar fazer mais uma? 2x² menos 3x igual a zero. Mais uma vez, turma. Olhe, investigue, veja se tem alguma evidência que nós podemos usar por aí, turma. Você está vendo alguma evidência? Espero que sim, espero que você esteja vendo ali. Tem um x repetido aqui, ó. Temos um x aqui e um x aqui. Como a gente tem x repetido, a gente pode colocar o x em evidência. Colocando o x em evidência, você tira um x de cada um. Na primeira parte vão sobrar 2x, no outro vai sobrar só o menos 3. Aí então a gente vai ficar com uma multiplicação igual a zero. Uma multiplicação vai dar igual a zero se acontecerem duas coisas. Ou esse primeiro cara é igual a zero e não tem mais o que fazer, ou é esse cara aqui que é igual a zero. 2x menos 3 igual a zero, então 2x é igual a 3, então x é metade de 3. 1,5 se você preferir. Por isso, a solução da equação fica organizada no conjunto com 0 e 3 sobre 2. Pode fazer o teste, tanto 0 quanto 3 sobre 2 vão chegar ali. Ô turma, um erro que muita gente faz é tentar dividir tudo por x. Não pode, porque se você dividir tudo por x, a equação deixa de ser de segundo grau, passa a ser de primeiro. Aí você não vai mais encontrar duas respostas, você vai encontrar uma só. Tá bem? Então, ó, de maneira geral, como você vê aqui, essas daqui são duas técnicas importantes para você resolver equações simples. A primeira é que quando tem x² sozinho, você manda para o outro lado e mais ou menos a raiz. Não esquece do mais ou menos na frente. Caso apareça uma raiz de número negativo, como foi aqui o caso da letra C, descarta, cancela, joga fora. Por outro lado, se você conseguir fatorar a expressão da equação, transformá-la num produto, colocando coisas em evidência, se esse produto for igual a zero, então um termo é igual a zero, ou o primeiro fator é igual a zero, ou o segundo fator é igual a zero, e você transforma uma equação mais complicada em duas mais simples. Beleza? Com isso, se eu não me engano, você já consegue fazer a tarefa, os 6, o 7, eu tenho a impressão que é 6 e 7. Acho que é o 6 e o 7. 6, 7 e 8, acho que dá para fazer. Tá bom? Se você quiser, vai lá, estude o 6, o 7 e o 8 e depois você volta para o segundo vídeo para fazer o restante da tarefa. Até lá!